Olá, meus amados, namastê! Gratidão pela sua vida, pela vida dos nossos ancestrais. Muito bom estar aqui, gente, falando sobre a Bíblia Quântica. Olha só que interessante para você que está buscando uma transformação. O arquétipo de Jesus, gente, lembrando que o que é arquétipo? Arquétipo é um símbolo de uma perfeição. Um arquétipo age diretamente no nosso corpo, aumentando os níveis de ocitocina, endorfina, testosterona. O corpo humano é perfeito, gente. Nós somos a maior tecnologia que existe. A maior tecnologia que existe não está na NASA, não está no, entendeu? Nos ETs, não, somos nós. Nós somos a maior tecnologia. Só agora é que os cientistas começam a entender, né? Eles estão começando a conseguir fabricar órgãos com impressoras 3D. Agora, Deus é perfeito e o design também é perfeito. Nós somos perfeitos. Então perceba, Jesus Cristo é o arquétipo perfeito da transformação. No arquétipo de Jesus existe toda a transição. Se você entender a vida de Jesus, os desafios de Jesus, as tentações no deserto, né? O trabalho que ele fez com os apóstolos, a morte e a ressurreição, porque Jesus não morreu não, tá? A frequência dele permanece entre nós. A informação. John Wheeler, físico da NASA, descobriu que tudo é informação. Quando ele escreveu o livro It from Bit, a coisa veio do bit. Tanto é que você não, quando usa o seu celular, você nem se dá conta que existe no seu celular uma energia quântica. Existe no rádio uma energia quântica. Não é que uma onda, né, ela vem vindo e ela fica seguindo o seu celular aonde você vai. A onda está em tudo. É como se isso aqui tudo, a tela toda fosse a onda, e que é infinita. E você está transitando de carro aqui, ó. Então é claro que você vai ter sinal, porque a onda está em tudo. O arquétipo de Jesus é perfeito, porque ele eleva a nossa consciência para esse entendimento. Então eu quero falar de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que diz o seguinte: não caminhe pela sua visão, caminhe pela fé. E o que tem isso a ver com os yogis? O que isso tem a ver com o salto quântico? Tem tudo a ver. Nós aprendemos assim, a nossa fé aumenta assim, quando você vai tendo testemunhos, quando você vai ouvindo a mesma informação de várias formas. Isso está no Tao Te Ching, isso está na Bíblia, isso está no Velho Testamento, isso está no budismo, isso está no estoicismo, isso está em várias, né? Em várias disciplinas, isso está no espiritismo. Só que o homem moderno se afastou tanto da espiritualidade que ele não consegue mais fazer a correlação das coisas. Ele não consegue mais identificar a correlação de música, natureza, onda de rádio,
amor, compaixão. Ele não consegue entender essas coisas. Só o que ele consegue enxergar é o quê? Dinheiro, poder, domínio. Só que essa frequência não vai persistir daqui para frente. Essas tecnologias das med beds, né, das camas curativas, das tecnologias, né, da internet, tudo isso que está vindo aí do metaverso, tudo isso vem justamente para a gente começar a entender essa nossa conexão. Ah, esse é o homem moderno. Ah, tive uma ideia, entendi. Quer dizer que olha o pensamento, é porque é devagar, o Tico e Teco, às vezes eles brigam, né, entre si. A gente entende. Ah, então quer dizer que eu tenho que fazer o bem para mim e fazer o bem para o amiguinho ao mesmo tempo? Quer dizer que eu tenho que pensar antes de fazer? E eu não posso fazer tudo que eu quero porque eu posso machucar outras pessoas sem saber o que eu estou fazendo? Ah, isso para o homem moderno é um desafio e tanto, gente. É um desafio e tanto. Para quem quer só poder, para quem quer subjugar os outros, para quem quer ganhar, 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 ganhar e ganhar cada vez mais fácil e armar um sistema todo para aprisionar todo mundo. Uma vez eu fiz um curso, o cara falou assim: qual é o teu sonho? Porra, meu sonho, cara, é poder, sabe, tá em casa com o meu computador ligado e ter todas as minhas lojas e ter várias câmeras. E eu vou ficar só em casa e eu vou ficar só vendo os meus funcionários trabalhando. O que essa pessoa estava expressando para mim ali naquele momento? Ele quer o controle. Ele quer o poder sobre os outros. Os outros vão trabalhar para ele e ele só vai ficar em casa controlando os outros pelo vídeo. Tem alguma coisa de errada com a sociedade, né? Tem alguma coisa de errada aí. É claro que existirá dificuldade para você entender o apóstolo Paulo. Gente, tudo já foi escrito. Moody fala, né? Perguntaram para ele: Moody, não entendi. Aí ele falou assim: porra, eu também não entendi. Tem 25 anos que eu falo isso aqui com vocês, cara. Eu falo a mesma coisa. Eu não entendi também, porque tem 25 anos que eu falo a mesma coisa para vocês. Vocês não entenderam ainda. Não entenderam. Que é para soltar. Esse soltar é o quê? Mesma coisa que o Hélio Couto fala. Que a física quântica fala. Que o Tao Te Ching fala. Porque o Hélio Couto vai lá no Tao Te Ching. Aí como você não lê o Tao Te Ching, e o Tao Te Ching, a explicação dos 81 versos está lá na Universidade 5D. Mas tem que querer, você tem que querer o conhecimento, você tem que querer entender como é que funciona a mente, como é que isso aqui funciona. Então assim, a vida moderna é a vida de um adolescente que comprou um equipamento e quer pegar, entendeu? E começar a mexer sem ler o manual. E como é que chama o manual? Bíblia. O manual já está escrito, cara.
Assim, tá tudo ali. Tudo. Tá tudo ali. Mas não. Aí o que você faz? Não, eu vou conseguir. Aí o cara começa a apertar vários botões para ver se tá certo. Porra, vai dar errado. Vai dar errado, cara. É claro que vai dar errado. Então, a gente explica isso no curso A Bíblia Quântica, através de 50 versículos, através da física quântica e todos os experimentos. Tá tudo ali. Tá tudo ali. Mas não, você quer ficar apertando os botões para ver se você consegue. Ou seja, a vida é uma vida de adolescente que acha que sabe de tudo, entendeu? Que não estudou, como diria o outro, né? Jogou aonde? Você estudou o quê, meu amigo? O que você pesquisou aí? Não no sentido de arrogância, gente, mas você tem que pelo menos buscar na Bíblia, né, cara? Mas a aversão, a manipulação é tamanha, né? Durante os milênios aí, sabe? A opressão, pá. Eu sei que a pessoa não busca porque ela foi manipulada. Eu não estou falando para você seguir religião aqui não, porque eu falo de um monte de coisa aqui. Para ver se você pesca. Mas está tudo conectado. Então, quando você está conectado a você mesmo, você entra no fluxo da vida. E entrou no fluxo, você vai se sentir bem a todo momento, mesmo na dificuldade, porque você vai ter fé. Você não vai viver mais a vida na Matrix, você não vai ser da Matrix. Você vai estar na Matrix, mas não vai ser da Matrix. Você vai identificar e vai falar assim, Pastor Paulo, eu tenho que caminhar pela fé. Ou seja, Paulo de Tarso, o apóstolo, era um yogi. Na yoga, né, existe o caminho óctuplo. Yamas e niyamas. Né? Depois você tem pranayamas e você tem o asana. Pranayama é a respiração, controle da respiração, caminho óctuplo, tá? De 8. Primeiro yamas, depois niyamas. Isso está tudo no curso lá Yoga Fácil, na escola 5D. Depois você tem pranayamas, que é o controle da respiração. Depois você tem pratyahara. Pratyahara é o quê? É um enxugamento dos sentidos. Você se desconecta dos sentidos. E é aí que você começa a utilizar o quê? A sua intuição. Sua glândula pineal. Que te conecta a Deus. A sua anteninha, né? A anteninha está aqui. E aí você não vive mais a vida se baseando no que os outros falam, no que acontece. Nossa, a crise. Tem muita gente se dando bem na crise. E a crise, gente, é a crise interna. Não é porque estão falando que tem um monte de coisa. Você tem que dar seus pulos, você tem que fazer acontecer. A maior crise que a gente vive é uma crise ética. De 1%, né? Só no Brasil, mas o que se reflete lá fora. 1% dos brasileiros detém 30% de toda a renda do Brasil. 1% da população detém 30% da renda, 1/3. Só 1%. Tem alguma coisa errada. Então você tem dois caminhos. Ou você vai caminhar olhando as coisas e se entretendo com a purpurina,
nos Big Brothers, a fulaninha. Meu irmão, eu não quero nem saber. Me deixa trabalhar, me deixa ler aqui a Bíblia, sabe? Me deixa focar nas coisas que importam, ajudar as pessoas a gravar vídeo, sabe? Fazer minhas mentorias. Me deixa quieto aqui, não vem encher meu saco, não. Não tenho afinidade com essas pessoas, a gente convive, a gente respeita, porque são seres humanos também. Trata todo mundo bem, mas não tem conversa, sabe? Não tem. É que nem ping-pong. Para você ser feliz, você tem que trocar. Você tem que jogar a bola pro outro lado, você tem que bater na bola, a bola tem que voltar. É que nem no jogo de basquete. Você tem que passar a bola e a bola tem que voltar para você poder arremessar. Aí daqui a pouco você passa a bola para o amiguinho vai e faz a cesta para você. E aí quando você está numa posição melhor, o amiguinho passa para você, você faz a bandeja. E aí você ganha o jogo. Não dá para ganhar o jogo sozinho. Não dá. A gente tem que aprender a compartilhar. A gente tem que aprender que nós somos um. Então, esses conhecimentos da yoga já falavam disso, gente. E tem 10.000 anos. Pelo menos 10.000 anos. Pratyahara, você enxugar os sentidos, você se desconectar. Você tem que se desconectar do mundo à sua volta. E não deixar com que essas influências alterem o seu estado de humor. Porque isso se chama fé. Você vai começar a caminhar pela fé e não pelo que você vê, não pelo que você sente, pelo que você cheira, pelos seus 5 sentidos. Isso é Pratyahara. E aí você eleva a sua consciência para um outro estado. O seu corpo físico está ali, mas você já está num outro nível de consciência. Só que, se você começar a fazer isso, você vai começar a sentir essa maravilha da meditação, né? Então, são estágios. Aí depois você tem Dharana, você tem Dhyana e você tem Samadhi. Samadhi é o quê? É o Nirvana. Dhyana é a meditação em si. Quando você fecha o olhinho e fica quietinho, numa posição, né, com a coluna ereta, o fundamental é esse, coluna ereta. Controla a respiração. Você ainda não está meditando. Você tem que se desconectar dos sentidos. E aí você começa a ter sensações no seu corpo, você começa a ver coisas, a entender coisas que estão numa camada superior à camada dos sentidos. O falatório, a purpurina, o jogo do Flamengo, entendeu? Estão aqui, ó, os sentidos. O cheiro, né? O paladar, estão aqui. A meditação está aqui, ó. Você tem que ultrapassar esse nível aqui, Pratyahara. Você passa desse nível aqui para você chegar para cá. E aí você ganha força espiritual. Você ganha o poder da intuição. Você atinge a 4ª dimensão, que é a dimensão causal ou imaginação. Dimensão causal da yoga. E aí você tem Neville Goddard.
que fala que Deus é a nossa imaginação. Porque se você parar para pensar, a maior capacidade de Deus, segundo a Bíblia, é o poder da criação, porque Ele criou as coisas. E nós podemos criar a nossa vida. Então, assim, eu vejo que a grande dificuldade é que nós somos movimento. Nós somos um processo em constante evolução, Kaizen. Nós estamos sempre evoluindo. Aí você olha e você congela o tempo, isso é física quântica. Você observa você mesmo na primeira série e você fala assim: ainda não estou pronto. Esses são os meus limites. Só que essa é a sua percepção. Quando você muda a sua percepção, porque a física quântica fala que o observador interfere no objeto observado. Quando você muda a sua percepção, você para de criticar tanto aquela pessoa, você para de achar defeito em tudo e você começa a agradecer e você começa a orar quanticamente. O que é uma oração quântica? É você agradecer o que você já criou na sua mente, na sua imaginação. Você não vai mais pedir nada, você vai agradecer. Felipe, que doideira! Como é que eu vou agradecer uma coisa que não existe ainda? Quem te disse que não existe? Quem te disse? Tudo já existe. Isso está na Bíblia. A criação está completa. Você sabe o que significa a criação está completa? Significa que Deus Supremo, eu vou falar de uma forma engraçada, é como se fosse um programador. E aí, ele já programou os códigos todos. O código da riqueza, da prosperidade, da felicidade, do amor. Ele já programou o negócio ali. E ele já montou os emojis. Deus já inventou os códigos todos. Ele já inventou os emojis. Os emojis, né? Porque hoje é assim, ninguém conversa, ninguém escreve mais. Você manda carinha, você manda, sabe? Você manda emoji. O que tá lá nas pirâmides? Vários emojis. Tudo na parede assim, um monte de emoji contando a história. Não tem palavra escrita. Os hieroglifos já contam a história. E você sabia que existem 3 níveis de hieroglifos. Existem os básicos, os intermediários e os avançados. O ser humano não conseguiu ainda decifrar os intermediários e os avançados. Isso significa que a consciência humana ainda está na primeira série e nós não entendemos, nós não tivemos a permissão, porque a nossa consciência ainda não está preparada para receber o ápice da criação, que é a nova era, que é o compartilhar, que são as tecnologias. Então, o que aconteceu desde lá do começo até agora? Existem tentativas. Mandaram pra gente, né, a tecnologia nuclear. O que fizeram? Bombas. Tem tecnologia de internet, tem tecnologia... Aí o que o pessoal faz? Pega a tecnologia, criam robôs. Por quê? Hoje no mercado de ações existem robôs, não são as pessoas operando. As pessoas é que programam o robozinho lá para poder, né, segundo critérios, segundo códigos, para poder fazer as operações. Então, os grandes fundos de investimento têm robôs, porque um robô consegue analisar uma quantidade infinita.
de dados. E ele cruza os dados e ele faz, né? Chama forecast. Ele identifica as ações que vão subir, que vão descer. É como se fosse uma predileção. Não são pessoas que operam. Então, assim, com essa tecnologia toda que a gente tem, já era para ter resolvido esse problema, ó. Aí eu tenho que escutar um cara falando do Elon Musk. Não, porque, nossa, ele inventou o carro elétrico. Ah, é? Inventou o carro. E o Gurgel aqui em 79? Tem vídeo sobre isso, no ano que eu nasci. 79 já tinha feito carro elétrico. Mas e cadê que as outras montadoras vão deixar? Não vão deixar, porque é um mercado muito grande, gente. As tecnologias que existem dependem do nosso nível de consciência. Nós, seres humanos, temos que trabalhar, homens e mulheres, e crianças, idosos, todo mundo, nós temos que trabalhar o nosso nível de consciência. Para a gente poder aproveitar o que já existe. Porque a prosperidade já existe, a saúde plena já existe. Por quê? Porque a existência está completa, tudo já foi criado. Só que você olha agora para você e fala assim, caramba, eu não estou completo. Claro que não está completo. Se os nossos maiores cientistas, as mentes mais brilhantes que a gente tem, que para mim é um enigma, eles dizem que a gente só conhece 4% do universo. 4%. Agora, pensa comigo. Como é que eu vou saber que é uma coisa ilógica? Como é que eu vou saber que é 4% se eu não conheço tudo? Como é que você vai saber o seu verdadeiro potencial se você nem fez? Recebi uma mensagem de uma aluna da Escola da Vida. Assim, cara, eu acho o máximo. Ela ficou intrigada. Felipe, até comentei com uma amiga minha, ela me mandando a mensagem. É muito interessante. A minha vida começou a andar para frente. Eu queria sair desse apartamento, consegui. Eu queria comprar os móveis, aconteceu que eu não precisei comprar parcelado, comprei tudo à vista. E os móveis que tem aqui vou vender. E aí apareceu uma pessoa dizendo que aqui na minha cidade vão instalar uma universidade. E eu sou professor universitário. Caramba, tá tudo dando certo. E foi o seguinte, eu comecei a assistir as suas aulas e comecei a entender e comecei a praticar. E eu falei para as pessoas, é só você praticar. Mas assim, ela estava surpresa do porquê que era só praticar. Entendeu? Aí eu falei, meus parabéns, é isso aí, continua praticando que tu vai ter muito mais. Não adianta você estar com o cérebro pesado, né? Aquele cérebro gordo. Se você aprendeu, é para você colocar em prática. Não adianta ficar consumindo. Você tem que pegar o que eu estou falando aqui e colocar em prática. E o colocar em prática é como o Paulo fez. É caminhar não pela visão, não você olhando e se distraindo, é você ativar aqui, ó, a sua glândula pineal, terceiro olho, e caminhar pela fé. É você, né, meditar, entrar na escola 5D e aprender isso tudo para chegar em Pratyahara, onde você desliga os sentidos. E aí você se conecta com a sua essência, se conecta a Deus. É você começar a observar a vida de uma forma diferente, como um criador, assimilando
as qualidades de Deus. Qual é a maior qualidade de Deus? É a criação. Ele criou. Você imagina criar tudo? Gente, um mega programador. Eu acho que você não entendeu o que eu te disse. Perceba, tudo já foi criado. Todos os arquétipos, todas as ferramentas, tudo foi criado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que atuar no mundo. A gente tem que fazer. A gente tem que usar as nossas faculdades mentais, faculdades psíquicas, o poder da visualização. Aliás, tem um curso fabuloso, né? Que eu preparei, Clínica dos Pensamentos, que é justamente para isso, para você entender o que é um pensamento, como é que ele funciona, como é que eu posso direcionar o meu pensamento de uma forma melhor. Então, todos os arquétipos já foram criados, só que nós ainda pegamos toda essa tecnologia quântica maravilhosa e a gente continua fazendo errado, a gente continua usando a tecnologia não para libertar as pessoas, mas para aprisionar as pessoas. Aí você pega um supercomputador, era muito fácil, vou programar ele aqui, como é que eu vou acabar com a fome no mundo? Pô, só que se você acabar com a fome no mundo, o que acontece com as pessoas que têm poder, que dominam o mundo? Elas não vão mais dominar. Os iluminados, né? Não vão mais dominar. Só que não tem diferença de um para o outro. Então, o nosso ponto-chave aqui é a expansão da consciência, é o salto quântico que você vai dar. Um elétron dá um salto quântico quando ele desaparece numa camada e aparece na outra camada. É um salto de consciência. Quando você passa dos sentimentos e da mente que está aqui em Pratyahara e você chega no nível maior de consciência, aí você olha e fala assim: entendi. Porra, entendi, cara. Então é isso. Eu tenho que estudar, trabalhar e servir. Estudar, trabalhar e servir. Estudar, trabalhar e servir. E aí tudo flui.